desde 2005, ele não existe para pessoa física, porque todos os outros que eu citei antes, eles são para pessoas físicas e para pessoas jurídicas. Então, esse que é desvinculado de projetos é o que não existe para pessoa física, que, em 1995, se convencionou lá de fechar para pessoa física. Então, esse é uma das demandas que estamos conversando com o Ministério da Fazenda para ver se é possível modificar esse cenário. Mas, só para a gente ter a dimensão de que, quando a gente separou estrategicamente a cultura de doação dos incentivos fiscais, não quer dizer que as coisas não se comunicam, elas estão todas dentro do mesmo cenário. Mas é importante a gente debater a cultura de doações como uma disputa de valor na sociedade também. A gente está falando de formação de pessoas, a gente está falando de convicções. Quando a gente fala do imposto sobre grandes fortunas, enfim, é claro que a solução parece muito mágica e maravilhosa. Simplesmente vamos taxar todas as grandes fortunas em 50%, e quem não quiser pagar a taxação de 50% simplesmente pode fazer uma doação e criar sua própria fundação. Isso, culturalmente, exige uma pactuação dentro da sociedade. A sociedade brasileira está preparada para o imposto de grandes fortunas. Isso não é só uma decisão governamental, né? É uma decisão enfim, de disputa na sociedade novamente, né? A gente tem aí, dentro dos temas da agenda também, a gente falou de manhã de cooperação internacional, mas a gente tem também a questão da formação de economia própria pelas organizações. E aí a gente está falando de muitas experiências de economia solidária que floresceram nos últimos 10 anos no Brasil. A gente está falando dos negócios sociais, dos empreendimentos sociais, a gente está falando de uma série de outros formatos que também podem ser explorados na linha de geração de renda, né, feita pela própria sociedade civil. Quando a gente fala dos fundos públicos, a gente mapeou, no mínimo, 14 fundos públicos importantes que hoje são acessados por sociedade civil, entre meio ambiente, enfim, diversos de habitação de interesse social, enfim, para diversos grupos de sociedade civil, de movimentos sociais em geral. Mas, de fato, a sociedade civil nos traz um desafio que não há, que é um fundo que invista na democracia participativa, um fundo que invista no desenvolvimento institucional das organizações, porque essa projetização que está colocada faz com que, cada vez mais, as organizações precisem buscar recursos para financiar um determinado projeto e não têm recursos para desenvolver institucionalmente a organização e pagar, enfim, o seu corpo dirigente, e a gente tem todas as questões de governança que estão atreladas a isso, né? Então, acho que tem aí um desafio que está colocado no cenário, está sendo estudado novos formatos, e o que eu queria deixar aqui é um pouco enfim, de diálogo totalmente aberto, de quem tiver ideias, de quem tiver propostas. Apesar de, enfim, parecer os avanços serem... enfim, ter um tempo, não é da velocidade que a gente gostaria que fosse, mas hoje existe uma disposição política muito grande colocada, e a gente, enfim, está buscando soluções que sejam possíveis de serem aplicadas dentro desse cenário de disputa que a gente, enfim, precisa entender qual é e onde é que está localizada essa agenda, né? Então, acho que essa coisa dos intermediários, por exemplo, no governo britânico, eles fizeram uma experiência de criar um fundo para investimento social privado com uma espécie de banco, né, que é um equity, um big society capital, que eles investem em outras experiências nos intermediários para investir nas experiências menores. Mas eles não têm, enfim, nada é a fundo perdido, é um mercado totalmente diferente, enfim... Não dá para pegar uma realidade. Óbvio que a gente tem que estudar as realidades de fora para pensar o que é aplicável no Brasil. Mas, no Brasil, a gente tem muito essa coisa da necessidade de criar formas não reembolsáveis para que aquele recurso... Porque aquele recurso vai ser investido não mercadologicamente, é outra lógica de investimento, né? Então, assim, tem alguns desafios que eu queria chamar a atenção para a gente... não perder essa dimensão de que é um trabalho... A sociedade civil tem uma disputa com a sociedade em geral, o governo tem uma disputa com a sociedade, as empresas têm uma disputa com a sociedade, e estamos todo mundo junto nessa, né? Então, como é que a gente faz para construir isso de uma forma diferente? Acho que esse é um pouco o que mais me estimula a estar aqui participando, ouvindo vocês, anotando e um pouco podendo informar aquilo que seja já de andamento. Obrigada. Olá, eu perdi a apresentação da manhã, então eu não sei se tem alguém aqui do Instituto Arredondar. Bom, eu sou Sônia Bonici, sou da BCR, e durante 6 anos eu trabalhei fazendo captação de recursos para o CREM, que é o Centro de Recuperação e Educação Nutricional, e tive a oportunidade de conhecer o Instituto Arredondar, quando estava se estruturando
para um novo formato que eu acho extremamente instigante, que é da microdoação, ou seja, o arredondamento das nossas inúmeras e infinitas contas no pagamento de tudo que a gente faz. Troco que a gente não recebe, né? De fato, a gente não tem como cidadão o retorno desse troquinho do mercado, da conta de luz, do cartão de crédito e por aí vai. Então, eles estão se estruturando, acredito que já tenham dado passos significativos nesse sentido. E, na ocasião, os debates eram justamente para identificar quais eram os pontos mais relevantes da necessidade dessas organizações. E o que foi apontado, que a Laís acaba de tocar também, é, fundamentalmente, o investimento no desenvolvimento da organização. Porque, para a atividade fim, de uma forma ou de outra, pelos convênios municipais, estaduais, federais, enfim, a gente consegue o dinheiro. Agora, quem é que paga o captador? Quem é que paga a comunicação? Quem é que paga para fazer o site? Quem é que paga para ter um sistema de CRM decente? Que a gente possa fazer isso? Ninguém. Né? Então, essa é a grande luta nossa como organização, e era o desafio que eles estavam trazendo com essa iniciativa. Então, eu queria fazer essa colocação a título de colaboração, que realmente é uma situação inovadora em termos de formato e, sem dúvida alguma, vai poder, no decorrer do tempo, trazer grandes frutos para a gente. Obrigada. Obrigada. Eu gostaria de terminar essa rodada sobre os novos formatos, e as meninas estão distribuindo os hexágonos azuis. Então, o hexágono azul é para escrever o principal aprendizado que você teve dessa rodada sobre os novos formatos. E a gente vai agrupar lá. A gente já agrupou aquelas da cooperação internacional. E amanhã de manhã a gente vai apresentar esses agrupamentos só para resgatar onde estamos no processo. Mas, basicamente, fizemos esses 2 ciclos hoje de cooperação internacional em novos formatos, e amanhã a gente vai fazer recursos públicos, investimento social privado, no mesmo formato. Mas, antes de fechar o dia, estamos fechando esse ciclo, mas temos um dia também que está acabando, e eu acho que vale a pena fazer uma reflexão sobre o dia todo, como o Rui começou, assim, a conexão entre os 2 eixos, as implicações de tudo que a gente ouviu hoje e quais são as conexões. Tá? E você até fez uma pergunta na abertura também de qual que é a implicação de tudo isso, e essa pergunta não está aqui. Então, eu queria fazer talvez só 2 minutos de reflexão em silêncio sobre essa pergunta. A pergunta é: quais são as implicações de tudo que a gente ouviu hoje, assim, da conexão entre os 2 eixos? Amanhã é tarde. Então, agora refletindo não somente em novos formatos, mas refletindo sobre o dia todo, quais são as principais implicações do que a gente ouviu hoje? Tá? Então, vamos fazer uma pequena reflexão de 2 minutos em silêncio sobre isso, e aí ouvir umas 4 ou 5 pessoas só para fechar o dia com essa visão do todo e não somente desse eixo. Tá bom? Então, depois de 2 minutos, eu vou tocar o sino e abrir para uma plenária de reflexão sobre as implicações do dia todo. E depois, quando vocês saírem, vocês vão colocar os hexágonos lá do eixo, que a gente fechou aquela conversa.
Bom, então, é uma mini plenária de fechamento do dia, olhando para o dia como um todo. Quais são as implicações do que a gente ouviu hoje, as reflexões sobre essa questão, Vera? Na verdade, não é uma fala síntese, mas é uma fala de um ponto que eu detectei que junta um pouco a temática da tarde com a da manhã, e queria deixar também como uma provocação para as pessoas que estão estudando esse nosso universo, é a questão do papel das grandes famílias de ONGs internacionais que estão, nesse momento, vindo para o Brasil, se instalar aqui, basicamente para captar e aplicar aqui no Brasil, ou mesmo mandar para fora, né? Então, sem também nenhum tipo de corporativismo nacionalista, acho bacana, as causas estão internacionalizadas e a pobreza, a miséria também tem que ser atacada, e a injustiça em qualquer lugar do planeta, não importa se é aqui ou onde for, né? Mas, de qualquer jeito, eu acho interessante a gente pensar como se forma um campo, né? Um campo que tem eficácia do ponto de vista da disputa junto ao Estado e à sociedade também. Eu aposto muito numa coisa assim, de que a gente precisa ter um campo com uma certa capilaridade, e também, assim, alguém falou aqui, as organizações médias, as intermediárias que têm os técnicos, né, os profissionais, eu acho que a gente precisa de todas. A gente precisa da de base, aquela que com R$5.000 que capta lá da SESI, faz uma revolução lá naquela pequena cidade, no interior, não sei aonde. Essas pequenas organizações são muito importantes. As médias são importantes, porque elas fazem uma mediação, elas conectam. E as grandes e as internacionais, todas são. Eu acho que é isso que forma um campo com capacidade de disputar, né? E construir essas causas tanto no embate com governos como com a própria sociedade, né? E eu acho que está no momento das organizações internacionais refletirem sobre a sua responsabilidade ao chegar aqui no Brasil, nesse momento, com suas tecnologias de captação, que captavam. É muito mais fácil também captar lá para falar de um pobre que está lá longe, que daí fica mais fácil do que você aqui no Brasil, com os conflitos aparecendo, falando em MST, e os conflitos são mais perto, às vezes é mais difícil realmente captar. Quer dizer, como é que a gente vai construir realmente uma solidariedade desse campo de organizações, considerando todos os níveis de organização que a gente tem, né, e como é que cada um desses níveis vai se responsabilizar pelos demais. Quer dizer, então, acho que, assim, a Ana está falando que está estudando organizações internacionais, né? Então, acho isso fundamental, mas também estudar para cutucar um pouco o rabo delas, para elas pensarem qual é o papel delas vindo para cá, capital, fazer o quê com aquela tecnologia, né? Eu tenho ouvido isso das associadas da BONG, se questionando porque estão roubando os nossos quadros, os quadros do INESC, os quadros da BIA estão indo para o Médicos Sem Fronteiras, estão indo para a Anistia Internacional, enfim, N outros, né? Que é claro que a capacidade de financiar e pagar esses quadros políticos com capacidade de incidência internacional tal, é bem inevitável. Bem curtinho aqui, vou voltar à minha formação inicial em antropologia. Se eu puder resumir um dos desafios que eu percebo, nós estamos com um problema de identidade, na verdade. O que são as organizações da sociedade civil? Você não tem uma visão de Estado, tem uma visão negativa ou extremamente pré-conceituosa sobre o que são organizações da sociedade civil. Nós mesmos, que nos autodenominamos organizações do campo de defesa de direitos, não temos muita clareza. Você vê uma tentativa de formação de identidade no grupo dos fundos, né, na medida que vocês articulam numa rede de fundos independentes, tentativa de criação de identidade, mas também nós mesmos, eu, a partir do GIF, na relacionamento com os fundos independentes, tinha uma certa crise ali de identidade e uma tentativa até de estabelecimento de identidade entre investidores sociais corporativos ou familiares, investidores sociais independentes, mas ainda uma formação inicial que só nós, bastante especializados no assunto, conseguimos identificar essas diferenças, e acho que isso é muito pouco tangível, muito pouco, sei lá, para um cidadão comum.
deve ser uma baita confusão, realmente deve dar uma grande insegurança, e tem realmente essa sensação que o Ladislau falou, que eu entro num táxi no Rio de Janeiro, falo que eu trabalho em ONG, o cara fala, está ganhando dinheiro fácil, está roubando dinheiro do governo, e é uma identidade horrível mesmo, mas nós mesmos não conseguimos construir e vibrar na mesma, no mesmo tom sobre quem somos nós, seja doadores, seja receptores. Pensando um pouco na pergunta do que implicaria, né? O que implica esses 2 painéis? Bom, difícil. Me vem muito umas perguntas assim, e eu fico vendo o quanto a sociedade civil organizada precisa apropriar-se, por exemplo, do entendimento inclusive influenciar na política de cooperação governamental, por exemplo, a oficial, quanto isso está passando ao largo e talvez pela. E eu entendo também o desafio e o sufoco que vivem as organizações no país, né, com a necessidade de sustentabilidade financeira do dia a dia, né, e que termina tirando e puxando, e cada uma está focada ali no seu eixo específico de atuação, que é natural, a gente tem que ter foco. Mas essa causa também me preocupa, assim, o que implicaria, a outra fala de Ladislau, que tem a ver com o próprio espaço, né, da D3, que é a articulação. Ou seja, aquilo, o que é que nos une, apesar de tantas diferenças de causas, inclusive, de perfis de instituições, como é que a gente, nessa roda, efetivamente consegue mobilizar as organizações dos campos distintos, mas que eu não vou falar nem de campos, mas de áreas do campo de direitos distintos, né? Porque temos aqui diversas instituições, mas cada uma está ali, né? E até movimentos, conjuntos, redes, mas que não conseguem, por exemplo, estar aqui hoje pelas agendas e pelas necessidades, e seja o que for. A plataforma do marco regulatório sofre desse mesmo mal, assim, da adesão e participação, e não só delegação a alguns que pensem e avancem nesse sentido, mas de efetivamente estar ali e solidarizar-se e fazer algo, de fato, que possa ser percebido pela sociedade de modo geral, que seja percebido pelo próprio governo, porque eu acho que, enquanto a gente não demonstra a nossa capacidade de articulação, fica confortável do outro lado, tem outras pressões mais fortes, outros grupos que estão se unindo e estão chegando mais forte no governo. Ele vai botar sempre a prioridade por aí. Eu sempre vejo isso. É uma estratégia que, mesmo quem não é um especialista, tem, né, observa e consegue perceber. E também é da gente ver assim, o que é que implicaria, né? A gente talvez também pensar os novos formatos, de fato, que a gente pôde conversar um pouco mais hoje, não são tão novos, talvez novos para a nossa realidade. E isso é importante em si mesmo, ou seja, não precisa ser um novo. Mas, ao mesmo tempo, tem várias outras coisas surgindo que ainda eu acho que a gente está com dificuldade de enxergar, e também de se misturar. Então, o que é que implicaria? Implicaria, para mim, ter nessa roda outras pessoas, movimentos jovens, por exemplo, de juventudes, que estão aí pensando e fazendo desde um outro olhar, né? E a gente precisa se misturar um pouco para não ficar só nós falando para nós mesmos. Talvez essa é a sensação, também tenho, Fernando. Mas até na roda a gente também só convida a gente mesmo. E olha que a gente tinha isso como premissa para fazer essa reunião aqui hoje. Não vamos fazer essa conversa para nós mesmos. Quando eu olho assim, eu digo, nossa, e eu... Será que desafio foi esse? A gente, bom, ainda não estamos conseguindo superar isso. Então, talvez pelo entendimento, né? Então, vou trazer até assim uma discussão do Bernardo Toro, que trabalha com a gente, é um filósofo, um pensador, né, reflete muito sobre a questão das elites. E às vezes a gente tende a ver elites só como aqueles que estão numa classe social ou num poder X. E ele diz, não, elites são todos aquelas grandes, as lideranças, as elites, em todos os agrupamentos tem elites. As elites das prostitutas, as elites, enfim, dos grupos marginais também são elites. E essas pessoas, elas precisam estar engajadas também quando a gente quer falar de transformação, de mudança social. A gente não só trabalha com um segmento. Então, também, talvez isso, a gente está, talvez, pensando em transformar uma realidade, enxergar novos caminhos, mas olhando
com nós mesmos e, consequentemente, com as nossas lentes. Então, talvez a gente precise convocar outras elites para estar nesse debate, nessa discussão, nessa refrescar de possibilidades para frente. Vou pegar o último aqui, o Domingos. Não quero ser o último, não. É que eu tinha anotado algumas coisas nessa linha para fazer eco com isso que Thelma falou. A minha sensação assim emocional desses dois debates, não tão racional, se eu consigo ir tão longe, é de que cada vez conhecemos menos o Brasil, cada vez compreendemos menos o Brasil, e a gente está num barquinho à deriva, sem bússola, sem mapa náutico, e às vezes brigando entre nós, e alguns têm que cair do barco, não cabe todo mundo, a gente não sabe para onde está indo, a gente não conhece, as águas estão turbulentas. Porque a sensação, a mensagem da cooperação internacional é assim, estão se retirando, não estão, está diminuindo, não está, estão entrando, mas mudou o setor, mas, quer dizer, falta conhecimento, falta dado. Ali falta dado e falta debate. Quer dizer, falta no sentido que a gente não conhece a cooperação não governamental. O que se falou, olha, nessa área, só se tu bater lá na agência, entrar, abrir a porta, tomar um chá com leite, né, na Europa, etc, um chimarrão, não. Isso então não conhece. Na doação individual, a gente não conhece quem doa orientado por direito, e eu queria dizer, a gente não conhece quem doa convencionalmente também. E talvez seja até mais importante, porque quantitativamente é um grupo muito maior e que doa mais do que nós, os supostamente politicamente orientados. Toda a mensagem é do que não conhecemos, não temos dados, não conhecemos. Então, acho que tem para responder a pergunta é assim, a gente é um setor muito ensimesmado, eu concordo plenamente com isso, é muito para o umbigo. Quando a gente diz, olha, defesa de direitos somos nós, puxa, uma ova. Né? É só tu andar pelos pelados de bicicleta, o levante da juventude em Porto Alegre, os grupos juvenis nas grandes cidades, os grupos de identidade étnica, de gênero, que defendem direitos de um outro jeito, com outras linguagens, com outros discursos, a partir de um outro ponto de vista de leitura de mundo, mas não deixam de estar defendendo e promovendo direitos de uma forma mais radical, muitas vezes, do que nós. Né? Com mais coragem do que nós. Eu não andaria pelado numa missão de bicicleta. Em Porto Alegre houve um chamamento, eu fiquei assim, não, mas pelado não. Mas eu achei bárbaro, porque era de uma radicalidade genuína, que lembrava os anos 60, 70, não é? Mas eu quero dizer, eu acho que a resposta está muito em articulação, diálogo e produzir conhecimento. A gente tem que conhecer mais. Se a gente não se misturar, a gente não vai se fazer perguntas que deveria se fazer, ou não vai ser exposto a perguntas que nos desnudam, né? A gente não vai conhecer mais, tem que se pesquisa, sim, conhecimento, mas conhecimento não é só pesquisa, conhecimento é também debater, se articular com o diferente, ouvir o que nunca ouviu, ir para casa se perguntar. Eu acho que o caminho é muito isso está começando a se fazer, essa pesquisa é um caminho, o diálogo com a Secretaria-Geral da Presidência, que é a bom do marco legal, é outro caminho, mas tem que investir muito mais agressivamente no protagonismo ativo, protagonismo desse campo e nesses sentidos, porque a gente ainda reclama muito dos outros, reclamamos da cooperação que sai, do governo que não faz ou não anda no ritmo que a gente quer, da filantropia corporativa, ou da responsabilidade social, do investimento social privado, que é concentrado, que tem limites, que blá, blá, blá. Tudo isso são questões reais, mas a atitude nossa ainda é muito vítima, eu acho, a atitude. Não é a atitude de um protagonismo político dizer, bom, é o nosso futuro, vamos lá. E ainda me pergunto, será que são as nossas organizações convencionais, as nossas, quer dizer, do perfil um pouco que a gente circula e anda, as que vão ter condições de estar no futuro da resposta, ou quem sabe são outros formatos, não de apoio, outros formatos de ativismo social cidadão? O quanto que a gente consegue, então, se abrir, dialogar e ver se fazer o teste, porque talvez muitos de nós não estejamos naquele futuro. Não tenhamos capacidade de câmbio, de ajuste, de mudança suficiente. Talvez a gente tenha que identificar outros atores que conosco dialoguem para poder ver como é que a gente apoia agendas de direitos, que é isso que importa em última instância, né? O barco está andando e a gente está ficando. Exatamente. A água é salgada, não dá para beber, isso é o pior. Obrigada. Não sei por que você não queria ser a última, porque eu acho que foi uma ótima fala para ser a última. Vou fechar por hoje, mas amanhã tem mais um dia. A gente começa às 9h amanhã. E eu acho que essas últimas falas todas foram boas provocações e desafios para nós, para digerir
à noite e nesse período de descanso até a gente se juntar de novo amanhã. E eu queria só dizer que eu entendo essa questão de estar falando com as mesmas pessoas e, ao mesmo tempo, eu, como uma pessoa que não tenho feito parte dessa roda, eu saio impressionada com a capacidade das pessoas que estão nessa sala e o potencial desse grupo e a qualidade da conversa. Então, eu acho que quero também parabenizar vocês por terem convocado este grupo com essa capacidade e tenho muita confiança nesse grupo que está aqui e tem muitas mais pessoas para engajar nas conversas futuras. Mas obrigada por hoje. Nos vemos amanhã às 9h.